Você acompanha mais uma edição do Brasil News, pela Rede Brasil de televisão. Neste último trecho, com os melhores momentos da entrevista de João Dória ao Brasil News, nós vamos acompanhar o que o ex-governador paulista falou sobre a sua relação com o presidente Lula e também sobre a vacinação contra a Covid, uma de suas principais bandeiras, enquanto ocupou o Palácio dos Bandeirantes. Vamos acompanhar. Governador, não é? Essa história do Lula desautorizar o seu ministro da Fazenda. O Lula, às vezes, fala, eu imagino que sem pensar, não é? Ele não fala demais, não? Ele gosta de falar, o presidente Lula, e ele é muito instintivo, vamos dizer assim. Mas ele depois pode reconsiderar. Eu continuo acreditando... Mas aí o estrago já está feito, não é? Bom, o estrago já foi feito, mas ainda não em definitivo, porque ainda há a possibilidade de restabelecer-se dentro do arcabouço fiscal o déficit zero, que é uma postura correta, defendida pelo ministro da Fazenda. O Brasil pode melhorar a sua arrecadação, com isso melhorar a sua capacidade de investimentos, sem a ruptura fiscal. A ruptura fiscal leva à inflação. Inflação, quem paga o preço da inflação, Thalita, é o povo mais pobre e mais simples. A inflação corrói o salário, a inflação liquida os empregos e aumenta a pobreza. Então, é falso você imaginar que pode gastar e, portanto, emitir mais dinheiro sem respaldo, imaginando que isso não vai produzir inflação. Vai produzir inflação. E nós já vivemos no Brasil com inflação e nós sabemos o quão triste é um país com inflação corroendo o seu salário e eliminando, fechando a oportunidade de empregos. Diga-se a Argentina, o que a Argentina O desastre da Argentina é uma pena. Eu gosto da Argentina, mas é um desastre atrás de outro desastre. Ideologia, populismo, liquidando um país que já foi a maior economia da América do Sul e que hoje está liquidado. Hoje é um país à beira do caos. Eu lamento muito, porque eu gosto há pessoas que não gostam da Argentina. Eu gosto da Argentina. Eu gosto. E aprecio a cultura argentina, valores da Argentina, sem contar características agradáveis, o bom vinho, o bom azeite, o bom futebol que a Argentina pratica. O Brasil é melhor, mas características também históricas e culturais. Até o Papa admite que Pelé é melhor que Maradona. Pois é. Aliás, ele falou isso para mim quando eu estive com o Papa Francisco. Eu levei uma camisa do Brasil para ele e falei, mas essa aqui... Mas o Messi ganhou mais um prêmio essa semana. E o Pelé era vivo ainda. Eu levei com a camisa assinada pelo Pelé. Agora, governador, falamos um pouco do presidente Lula. Gostaria de perguntar qual que é a sua relação hoje com o presidente Lula. Recentemente, acho que no final de setembro, você pediu desculpa por algumas frases do passado. Qual que é o relacionamento hoje com o governo federal? Thalita, é uma relação respeitosa. Eu estou fora da política, tomei essa decisão de maneira consciente e tranquila. Não tenho mágoa da política, nem ressentimento. Tenho respeito pela política. Aliás, entendo que a democracia precisa da política e a política precisa da democracia. Mas eu disputei 2 eleições majoritárias, prefeito da cidade de São Paulo, eleito no primeiro turno, governador do estado de São Paulo, é o maior estado do país, o maior colégio eleitoral. Venci todas as prévias do meu partido, do PSDB, do meu ex-partido, do PSDB, para a prefeitura, para o governo do estado e para a presidência, mas o partido circunstancialmente não quis que, mesmo tendo vencido as prévias, que eu fosse candidato à presidência da República. Não foi um bom gesto, mas também já perdoei, me desliguei do partido, não vou me filiar a nenhum outro partido e nem retornar para a política. Mas não pretende retornar para a política? Não pretendo, Thalita. Não tem o sonho de ser presidente do Brasil? Não, eu gosto do Brasil, continuarei a gostar, vou viver aqui, eu amo o meu país, amo o povo brasileiro e vou continuar a ajudar o Brasil, mas eu não preciso estar na política para ajudar. Eu já estive neste curto período de política, as 5 eleições que eu disputei, eu venci. Modéstia à parte, acho que fizemos uma boa gestão na prefeitura e no governo do estado, transformadora, honesta, todas as contas aprovadas, compramos e entregamos e aplicamos 124 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, ajudamos a salvar outras centenas de milhares de pessoas, porque graças a São Paulo, finalmente começamos a vacinar 2 anos atrás os brasileiros, e isso ajudou a salvar vidas de muitas pessoas. Despoluímos o Rio Pinheiros, construímos 2.000 escolas de tempo integral para uma educação de qualidade de 8 horas aula aqui em São Paulo.
entregamos o Museu de Ipiranga depois de 7 anos o museu parado, colocamos as câmaras corporais na Polícia Militar para melhorar a qualidade do policiamento e reduzir a letalidade pública. Iniciamos o programa de 1 milhão de plantio de árvores nativas do bioma da Mata Atlântica em respeito ambiental. Falamos agora sobre as questões de mudanças climáticas. Internacionalizamos a economia de São Paulo. São Paulo cresceu 5 vezes mais do que a economia do Brasil. Mas completei o meu ciclo. Mas não vou deixar de ajudar o Brasil em tudo aquilo que for necessário. Em relação ao presidente Lula, torço para o seu sucesso, eu não torço para o fracasso. Se eu torcer para o fracasso do governo Lula, eu torço pelo fracasso do Brasil, e eu não quero isso. Então, eu não tenho ideologia, não tenho partido, mas desejo que o governo que foi eleito democraticamente tenha êxito, tenha sucesso e tenha bom senso também. Por isso é que eu faço a defesa do ministro Fernando Haddad, que tem praticado como ministro o exercício do diálogo e do bom senso. A questão do Centrão também, a participação desse movimento político, se a gente pode dizer isso, no governo Lula, que tem cedido um espaço que, de certa forma, chama atenção para o Centrão, não é? Inclusive trocando ministras, as ministras mulheres, 3, uma delas não é ministra, mas tinha o cargo de presidente da Caixa Econômica, não é? A outra ministra do Esporte, a outra ministra do Turismo. E, de repente, vai contra tudo aquilo que foi pregado durante a campanha. O relacionamento do atual governo com o Centrão, como é que o senhor enxerga isso? Bem, eu entendo que você tem que ter uma boa relação com o Congresso Nacional, com todas as manifestações do Congresso Nacional, as de centro, as de esquerda, as de direita. O bom diálogo é o que deve permear, é isso que faz a democracia ser respeitada. E o contraditório também. Você tem que entender que você vai sofrer oposição. Para isso existe o Congresso, para isso existem as câmaras municipais, para isso existem as assembleias legislativas. Você tem que ter a capacidade de entender que para cada governo há também oposição ao seu governo. O senhor não teve Centrão aqui em São Paulo, não é? Não, mas nós tivemos uma relação muito respeitosa com a Assembleia Legislativa de São Paulo. Aprovamos todos os projetos que encaminhamos, todos, sem exceção, à Assembleia Legislativa de São Paulo. E eu não precisei fazer concessões espúrias ou concessões de secretarias ou de autarquias para partidos, mas mantivemos um bom diálogo e entendemos que as emendas parlamentares, quando eram bem formuladas e para prioridades de saúde, educação, habitação popular, saneamento, infraestrutura e meio ambiente, elas poderiam ser pagas. Não há nenhum mal em pagar por emendas parlamentares, desde que elas sejam bem destinadas e um investimento fiscalizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Foi o que aconteceu. E com isso mantivemos uma relação fluida, positiva e respeitosa com os deputados da Assembleia, inclusive com os que nos faziam oposição. O senhor continua, desculpa, Thalita, o senhor continua pensando em política, não é? Raciocinando política. O senhor tem certeza que não quer voltar à atividade, mesmo uma atividade parlamentar ou um cargo no executivo, enfim? Dá para abandonar assim? Ficou muita mágoa? Não, o que nenhuma aconteceu? Mágoa, não, nenhum ressentimento. O trabalho contra a vacina, a sua vacina, se eu posso dizer assim, a Coronavac, sofreu uma oposição incrível. Eu estava dizendo ao governador que eu cheguei a ouvir uma emissora de rádio em São Paulo, né? O comentarista de uma emissora de rádio em São Paulo dizia que vacina mata, a vacina do Dória, uma campanha aberta contra a Coronavac, uma coisa realmente injusta. A vacina salva, a vacina não mata. Pois é, a vacina salva, a gente sabe disso, não é? Mas o que aconteceu? Ficou uma mágoa no seu coração com isso? Nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, nada. Essas coisas passam e você compreende. E nós fizemos o que tínhamos que fazer. E eu queria dizer a você que as minhas posições de hoje são as minhas posições de sempre. Por quê? Porque eu sempre pautei a minha vida pelo bom senso, pelo equilíbrio, pela justiça, pela capacidade de compreender, capacidade de perdoar, capacidade de recuar também. Muitas vezes eu recuei como prefeito, como governador, compreendendo que os passos que eu estava direcionando não eram os corretos. E você dar um passo atrás para depois retomar na linha correta é prova de bom senso, de grandeza, não é de fraqueza. Fraco é aqueles que fogem das decisões. Fracos são aqueles que mentem e fracos são aqueles que roubam dinheiro público. Eu não roubei o dinheiro público, todas as nossas contas aprovadas, tomei decisões que eram importantes,
para salvar vidas no período mais triste da vida do país, que foi esse período da pandemia da Covid-19. 703 mil pessoas perderam a sua vida aqui no Brasil. Foi o segundo país com o maior número de mortes por efeito da pandemia. Fizemos modernizações importantes no estado de São Paulo e deixamos bons exemplos. Aliás, domingo eu fui à Fórmula 1 e fui lá muito celebrado e feliz, porque as pessoas lembraram que quem renovou o contrato da Fórmula 1 em São Paulo fui eu, ao lado do Bruno Covas, mas fui eu que telefonei para o então presidente da Liberty, que tem os direitos da Fórmula 1, dizendo que São Paulo não ia abrir mão da Fórmula 1 e que manteríamos aqui os grandes prêmios de Fórmula 1 por mais 10 anos. E assinamos o contrato por 10 anos de Fórmula 1 em São Paulo, mantendo no Brasil uma tradição histórica, ainda que não tenhamos um piloto neste momento disputando a Fórmula 1. Mas que pois feliz. É, mesmo assim, né, o brasileiro continua lá. Continua apaixonado. Interlagos estava lotado neste final de semana e particularmente no domingo. Eu fiquei muito feliz de receber cumprimentos e que as pessoas não se esqueceram que fomos nós que renovamos o contrato. Caso contrário, hoje não teríamos mais Fórmula 1 em São Paulo. Então, eu realizei o que era necessário realizar. Não tenho mágoa de ninguém, nem da política, nem de políticos, nem de nada. Se reaproximou ao pessoal da rádio que ele fez uma oposição sistemática. Todos. Eu sou um pacificador, irmão, e entendo que é o que o Brasil precisa, paz e entendimento. Isso e não se arrepende do seu trabalho em relação à vacina? De forma alguma, ao contrário. A primeira pessoa vacinada, não é, com a Coronavac. Logo depois, o então presidente Bolsonaro fez lá uma campanha no Rio de Janeiro para seguir os passos de João Dória. Graças à vacina em São Paulo é que outros estados brasileiros começaram a vacinar, porque a pressão da opinião pública foi tal que governadores exigiram do governo federal, Thalita e Hermano, que fosse providenciada a compra de vacinas. Não só a Coronavac, mas também outras. Agora, se nós não tivéssemos colocado aqui a vacina do Butantan, milhares de pessoas teriam perdido vida. O Brasil estaria com mais de 1.400.000 mortes, o dobro daquelas que, infelizmente, perderam a sua vida. E isso foi uma atitude pela saúde, pela ciência e pela vida, não foi uma atitude política. A atitude política era dizer, não, está tudo liberado, não precisa manter distanciamento, não precisa usar máscara, não precisa tomar vacina, tome cloroquina, como alguns recomendavam, e nós teríamos um país hoje chorando a morte de quase 1,5 milhão de brasileiros. Eu preferi ficar com o bom senso, ficar com a ciência e ficar ao lado da vida. E o Brasil News fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Até lá. Até lá.